E se eu te dissesse que a história que aprendemos na escola está incompleta? Que entre as ruínas de civilizações antigas existem objetos que simplesmente não deveriam estar lá? Artefatos tão avançados que parecem ecoar um futuro esquecido, desafiando tudo o que pensamos saber sobre o nosso passado? Esses não são mitos ou lendas, são objetos reais que você pode ver em museus, mas que carregam segredos que a ciência até hoje luta para decifrar. Eles nos forçam a fazer uma pergunta desconfortável: será que nossos ancestrais sabiam muito mais do que imaginamos? Bem-vindos ao Luz e Sombras, o canal onde juntos exploramos as fronteiras do conhecido, mergulhando nos mistérios que a história deixou para trás. Hoje, vamos investigar 5 artefatos impossíveis, tecnologias fora do tempo que não deveriam existir. Nossa jornada começa no Egito em 1898, na necrópole de Saqqara. Dentro de uma tumba com mais de 2.200 anos, arqueólogos encontraram um pequeno objeto de madeira com cerca de 15 centímetros. Catalogado simplesmente como uma estatueta de pássaro, ele ficou esquecido por décadas em um depósito do Museu do Cairo. Mas este não é um pássaro comum. Olhe bem. Suas asas são retas e possuem um perfil aerodinâmico, como as de um planador moderno. Sua cauda é vertical, como o leme de um avião, e não horizontal, como a de um pássaro. Especialistas em aerodinâmica que o estudaram ficaram chocados. Suas proporções são perfeitas para o voo. Em testes com réplicas, ele plana. A explicação oficial? Um brinquedo para crianças ou um objeto cerimonial. Mas isso não responde à questão principal. Como os antigos egípcios, milênios antes dos irmãos Wright, poderiam ter concebido um objeto com princípios aerodinâmicos tão precisos? Teria sido apenas uma coincidência genial? Ou o pássaro de Saqqara é um modelo em escala de algo muito, muito maior? A resposta, por enquanto, permanece enterrada nas areias do tempo. Imagine encontrar uma pilha, uma bateria, em uma escavação de um vilarejo com 2.000 anos de idade. Parece ficção científica, mas é exatamente o que aconteceu perto de Bagdá, no Iraque, em 1936. O artefato, conhecido como a Bateria de Bagdá, é simples, mas sua implicação é gigantesca. É um vaso de argila de 13 centímetros com um cilindro de cobre no seu interior e dentro dele uma barra de ferro, mantida no lugar por uma tampa de betume. Se você encher este vaso com um líquido ácido, como vinagre ou suco de limão, substâncias comuns na época, ele gera uma corrente elétrica de aproximadamente 1 volt. Ele funciona. A pergunta que vale milhões é: para quê? A explicação mais aceita pelos céticos é que seriam vasos para armazenar papiros sagrados, mas a estrutura é idêntica à de uma célula galvânica. Historiadores alternativos sugerem usos incríveis, galvanoplastia, para banhar objetos de prata com ouro, ou até mesmo para fins médicos, em uma forma primitiva de eletroterapia. Se os antigos partas realmente dominaram uma forma de eletricidade, por que esse conhecimento se perdeu por quase 1.800 anos? A Bateria de Bagdá é um vislumbre de um caminho tecnológico que a humanidade pode ter seguido, e depois, misteriosamente, abandonado. Ainda no Egito, nas paredes subterrâneas do templo de Hathor, em Denderah, existe um dos relevos mais polêmicos da arqueologia. As gravuras são enormes, detalhadas e mostram figuras segurando objetos que, para um olhar moderno, são inconfundíveis. Elas se parecem com lâmpadas gigantes. Vemos um grande bulbo de vidro, um filamento em forma de serpente em seu interior e um cabo que se conecta a uma espécie de fonte de energia, ou pilar LED. A semelhança com os tubos de Crookes, os precursores das lâmpadas elétricas, inventados no século XIX, é impressionante. Egiptólogos afirmam que a cena é puramente mitológica, representando o nascimento de uma divindade a partir de uma flor de lótus, mas a questão prática permanece. Como os egípcios decoravam o interior escuro de tumbas e templos, com corredores longos e sem ventilação, sem deixar marcas de fuligem de tochas nas paredes e tetos? A ausência de fuligem é um mistério arqueológico persistente. Seria o relevo de Denderah uma representação simbólica ou um manual de instruções literal de uma tecnologia de iluminação que nós mal podemos conceber que eles possuíssem?
1999, na Alemanha, dois caçadores de tesouros ilegais encontraram algo que mudaria para sempre nossa visão sobre os povos da Idade do Bronze. Enterrado junto com espadas e machados, estava um disco de bronze de 30 centímetros, incrustado com os símbolos de ouro. Este é o disco celestial de Nebra. Com 3.600 anos, ele é a representação mais antiga e concreta do cosmos já encontrada. Mas ele é muito mais que um mapa estelar. Os cientistas descobriram que ele era uma ferramenta astronômica complexa. As bordas douradas adicionadas posteriormente marcam o ângulo do nascer e do pôr do sol nos solstícios, e ele era usado para sincronizar o calendário lunar com o solar. Isso revela um conhecimento astronômico e matemático sofisticados, que ninguém acreditava que os primitivos povos da Idade do Bronze europeia pudessem ter. Eles não estavam apenas olhando para as estrelas, eles estavam medindo, calculando e usando o céu como um relógio e um calendário precisos. O disco de Nebra nos mostra que a revolução científica talvez tenha começado muito antes do que nós imaginávamos. E a gente não estava lá para ver. Em 1901, mergulhadores que buscavam esponjas perto da ilha grega de Anticitera encontraram os destroços de um navio romano naufragado há 2.100 anos. Entre estátuas e ânforas havia um bloco de bronze corroído e disforme. Por décadas ele foi ignorado, considerado um pedaço de estátua sem valor. Foi somente com a tecnologia de raios-x, 50 anos depois, que o segredo em seu interior foi revelado. Dentro daquele bloco havia um sistema de mais de 30 engrenagens de bronze interligadas com uma complexidade de um relógio suíço do século XVIII. Era um mecanismo de uma precisão espantosa. Hoje nós sabemos o que ele era. A máquina de Anticitera era um computador analógico. Ao girar uma manivela, seus mostradores previam com exatidão a posição do Sol, da Lua, os eclipses solares e lunares, as fases da Lua e até mesmo as datas dos Jogos Olímpicos. Não existe nada remotamente parecido em complexidade tecnológica por mais de 1000 anos após sua criação. É um salto, uma anomalia na história da engenharia. Encontrar este mecanismo é como encontrar um laptop em meio às ruínas de Roma. Quem o construiu? De onde veio esse conhecimento? E o mais intrigante de tudo, que outros segredos tecnológicos dos antigos ainda jazem silenciosos no fundo do mar? O pássaro de Saqqara, a bateria de Bagdá, as lâmpadas de Denderah, o disco celestial de Nebra e a máquina de Anticitera. Eles não são apenas simples curiosidades, são peças de um quebra-cabeça que nos mostram uma imagem diferente do nosso passado. Uma história mais rica, mais complexa e muito mais misteriosa. Eles provam que a jornada da humanidade não foi uma linha reta e simples de progresso. Foi um caminho com picos de genialidade incríveis e vales de conhecimento perdido. E é aqui, na dança entre a luz do que sabemos e as sombras do que ainda não entendemos, que a verdadeira aventura do conhecimento acontece. Qual desses artefatos te deixou mais chocado? Existe algum outro objeto impossível que você gostaria que investigássemos? Deixe sua opinião nos comentários. Sua curiosidade é o combustível para o nosso canal. Se você gostou de mergulhar nesses mistérios conosco, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no Luz e Sombras e ativar o sininho para não perder nossa próxima investigação. Até a próxima!